Olá, seja muito bem-vindo ao programa Personalidades. Eu me chamo Pamela Barroso e hoje recebo dois convidados super especiais. Eu me refiro ao pastor Marcos Jovan e também missionária Dármina, que estão aqui conosco hoje para falar um pouco mais acerca da sua trajetória ministerial e também acerca do pré-centenário, um evento super importante e marcante que está prestes a acontecer. Muito obrigada pela participação de vocês. Tenho certeza que será um programa que irá acrescentar e muito, principalmente no quesito fé, porque nós iremos falar um pouco mais acerca da trajetória e principalmente sobre o verdadeiro cristão. Sejam bem-vindos. Hoje para falar um pouquinho da nossa história em relação justamente à parte ministerial, é isso? Também não tem como deixar de agradecer pelo convite, Pamela e a equipe da TV Cairóis, e falar de fé, falar da experiência de fé, da história da igreja também, do que a gente aprendeu, conviveu, das experiências, é sempre um prazer. Então, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E olha, pastor Marcos, o senhor está à frente do Templo Efraim, já há algum tempo. Como se deu a sua trajetória cristã até chegar ao pastoreio? Assim, na verdade eu sou nascido num lar evangélico, O meu avô, acho que nos idos de 1950, foi o primeiro que aceitou a Jesus, e de lá para cá a família. E consequentemente eu, que nasci num lar evangélico. Então nós já temos essa experiência de ter nascido num lar evangélico. E de há muito tempo a gente vem congregando e aprendendo e participando, desde cultos infantis, departamentos de adolescente, mocidade, experiências que vêm somando a nossa trajetória. E em 2005, quando eu me formei como médico e vim morar em Marabá, eu tive o prazer de conhecer, assim, a satisfação e a alegria de conhecer o pastor Salles e a missionária Raquel Viegas, que nos acolheram como membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão em Marabá, e depois fomos ao diaconato, a evangelista e posteriormente a pastor em 2011. Desde 2011 nós estamos pastoreando. Primeiro nós fomos pastorear a Assembleia de Deus, o Templo Betesda, lá na Velha Marabá, no bairro Francisco Coelho. Ficamos quase 4 anos lá e posteriormente fomos para o Templo Efraim, na Cidade Nova, ali no bairro Belo Horizonte. E lá nós já estamos há 8 anos e alguma coisa. Dezembro, se nós ainda estivermos à frente do trabalho, completaremos 9 anos lá, no Templo Efraim. Realmente uma boa e bela trajetória. E você também, missionária Dármina, também já tem uma longa experiência cristã. Como foi essa questão da sua conversão? Na verdade, assim, eu já sou um pouco diferente dele, Sim. Porque eu nasci num lar cristão, porém não evangélico, E, assim, nós, na verdade, na época, eu aceitei a Jesus e ele se reconciliou no mesmo dia, no culto da família, lá na Cidade Nova, E de lá para cá, assim, o pastor Salles e a pastora Raquel nem conheciam a gente, assim, mas nos abraçaram, Assim, nos abraçaram e vamos dizer assim, hoje eu até brinco, Eu falo assim que eu sou a filha dela, E a nossa trajetória, assim, tem sido, eu falo assim que Jesus, assim, teve muita pressa em me pegar mesmo, assim, Porque eu ficava, quando eu aceitei que a gente começou a estar à frente de trabalho, eu ficava me perguntando, meu Deus, em que eu vou ser útil? Era uma das coisas que eu mais perguntava, Era assim, o que eu vou fazer? Pregar? Cantar? Eu não sei cantar, Porque eu falo isso aqui com muita alegria, com muita satisfação, porque eu sei que é a dúvida de muitas missionárias, Principalmente as mais novas, que estão entrando no ministério, Essa aflição do que eu vou fazer, meu Deus, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Mas quando você se depara com as situações ali no dia a dia, você vê que você pode fazer muita coisa, tem muita coisa para fazer. E quando a gente começou, desde porteiro, de limpar, de fazer as coisas, você vai aprendendo, Com tudo isso você vai aprendendo. E juntamente com a pastora Raquel, eu já estou há 9 anos à frente com ela do Missão Mulher, Então, assim, ali eu me achei, na verdade, me encontrei, Nessa parte administrativa, vamos dizer assim, E eu sou muito feliz, assim, eu falo todos os dias, que eu tenho, assim, uma gratidão muito grande a Deus, Tudo que eu faço, assim, eu tento
superar e fazer sempre o melhor, porque para Deus Ele merece realmente o nosso melhor sempre, né? Assim, nada de murmuração, nada de reclamação, não, vamos fazer o melhor, né? E algo que me chama muita atenção na sua fala, Darmina, é o quão importante é, principalmente no seu caso, né, sendo missionária, o fato de ir para Cristo e perguntar a Deus em quem eu posso ser útil, né? Porque se você não tem, né, alicerçada em Deus a sua verdadeira identidade, em ser útil para Ele, você meio que entra numa comparação, querendo entrar quase que em um molde do que se espera de você enquanto missionária, quando nós sabemos que dentro do corpo de Cristo nós temos inúmeras vocações e como você bem se encontrou, você já foi para a área da administração e isso não é aquém de nada, né? Em quem está cantando, em quem está na exposição, mas na verdade você foi para a sua identidade e se descobriu muito mais útil para a obra de Deus, onde Ele te forjou. Justamente, é isso que eu tento assim, passar para algumas que entram assim, meio que aflitas, porque o ministério não é só cantar, não é só pregar, entendeu? Assim, e muitas entram com essa intenção e até mesmo assim, os liderados, muitas vezes eles esperam um pouco isso, né? Mas aos poucos você vai mostrando, você vai ali, né, que tem outras funções, né? Que tem outras coisas que você pode fazer parte, que você pode somar na obra, né? Então, assim, não é só uma coisa, não é só uma caixinha, não. Tem um leque, uma infinidade de coisas que você pode estar agregando, somando, né? Ali, juntamente com o seu companheiro, né? Que também é o seu pastor, vamos dizer assim, né? Sim. Pastor Marcos, como o senhor enxerga hoje, né? Eu observo um cenário cristão bem desafiador, né? Temos percebido que as questões que nós estamos enfrentando em todo o mundo são questões que trazem temor, né, e profundo conflito, não só a quem não conhece a Deus, mas principalmente a cristãos. Como tem sido hoje esse pastoreio frente a todas essas dificuldades que temos enfrentados na atualidade? De fato, quando a gente passa a olhar o mundo, fica até assustado com muitas coisas que se vê na mídia, assim, no dia a dia, na rua, e isso acaba gerando uma preocupação. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, que é o nosso manual, lá já vai falar assim, as dificuldades que os profetas, os sacerdotes viveram, o próprio Jesus Cristo viveu nessa terra com perseguições, até a sua própria vida foi tirada. A igreja, os primórdios da igreja, a igreja primitiva passou por muita dificuldade. Quando nós olhamos para a Bíblia, ela vai relatar que nos últimos tempos vão surgir homens amantes de si mesmo, que vão buscar seus próprios interesses, e isso vai gerar contendas, guerras, disputas. Então a Bíblia é um livro tão perfeito que ela já nos alerta a respeito disso e que nós viveríamos o princípio das dores quando estivesse cada dia mais próximo da volta de Cristo. Então, quando nós olhamos para o mundo, nós nos preocupamos e até nos assustamos. Quando nós olhamos para a Bíblia, pelas instruções bíblicas, nós nos acalmamos porque tudo está no controle de Deus. E Ele nos alerta, nos orienta que essas coisas aconteceriam. Então, o que nós temos que buscar nele, confiar, esperar, estar certo de que Ele está cuidando de nós. Então, isso já acalma nossos corações. As coisas estão acontecendo, as guerras estão acontecendo, as lutas, os lares, as famílias muitas vezes estão passando por um processo de destruição, mas a Bíblia já nos orienta, já nos alerta, já nos acalma quanto a isso. Já direciona, né? Já direciona. A Bíblia é um livro perfeito, né? Tudo. Eu fico assim, tem dia que eu fico impressionada. Meu Deus do céu, como que um livro assim que foi escrito há tantos anos, mas que é tão atual, né? Assim, tá tudo ali, tudo que você for procurar tá ali te direcionando. Cabe a nós, né, pedir orientação realmente divina para que o que está ali nas Escrituras seja de fato, vamos dizer assim, vislumbrado, né? Seja transformado em algo nas nossas vidas. Né? Na verdade, você vai olhar para a Bíblia, ela vai ter aconselhamentos, instruções para todas as áreas da sua vida. Desde a vida matrimonial, a vida financeira, a criação de filhos, o convívio com os mais idosos, a obra social também, que a igreja, desde dos seus princípios também, se envolve muito também. Então, a Bíblia
tem instrução para tudo. Até como minha formação acadêmica é de médico, da medicina, eu falo para alguns colegas, olha, a gente já estuda livros aí, da época que eu formei, os livros passaram por tantas atualizações e a Bíblia não se faz necessário atualizar, porque é um livro perfeito. É escrito por um espaço de em torno de 1.400 anos, mais de 40 escritores. É um livro tão perfeito que tantas mãos escrevendo e por um período tão vasto de tempo e tão perfeito, tão encaixado, que o ser humano, se não fosse a autorização, a permissão de Deus, o ser humano, seria impossível para o ser humano escrever um livro tão perfeito e que não há necessidade de ser atualizado. Com certeza. E uma fala, né, que me remete muito sobre essa questão de entregar e entender que está tudo dentro do que a Bíblia já traz e principalmente existe isso me lembrou muito uma passagem que fala, né, que a paz que excede todo entendimento guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É muito importante lembrar que só podemos desfrutar dessa paz que excede todo entendimento quando existe uma entrega e uma plena confiança em Deus, porque independente das circunstâncias, né, e aí a gente refere a todo o cenário, quando nós temos essa confiança e essa entrega verdadeira e genuína, nós conseguimos desfrutar, independente das circunstâncias, essa plena paz, né, que só temos em Cristo. E isso realmente é maravilhoso dentro do que a gente vive como uma vida cristã. Com certeza, porque a gente sai do lado da murmuração, de reclamar, de ficar perguntando por quê, para vivenciar outros tipos de experiências, né? Assim, de para quê? Né? Por quê? Né? Porque não faz sentido, mas o para quê? O que tu queres me ensinar, Senhor, com tal situação? Né? Assim, desde que eu aceitei a Jesus, que uma coisa eu tinha na minha mente, né? Assim, eu estou servindo a Jesus. Né? Porque se a gente for se firmar no homem, no ser humano, a gente se frustra muitas vezes. Porque aqui as pessoas, nós estamos buscando a perfeição. Isso é uma realidade bíblica mesmo, né? Que a gente precisa se santificar, melhorar todos os dias ali, né? Mas a princípio nós não estamos. Então, às vezes, a gente quer cobrar das pessoas aquilo que nem mesmo nós mesmos fazemos ou somos, né? E isso acaba de uma certa forma, frustrando, né? Então, eu sempre, desde que eu aceitei Jesus, eu falo assim, não, o meu foco é Cristo, é Cristo, é Cristo, somente Cristo. O meu olhar é para Cristo, né? Então, assim, não importa as circunstâncias ou o que permeia ali, não, é Cristo, sempre Cristo. E é muito importante essa fala, né, de não olhar e julgar o irmão, mas olhar para si próprio, porque o próprio Cristo nos trouxe isso, né, para que possamos tirar as entraves dos nossos olhos e aí nós conseguimos então perceber as nossas debilidades e o que nós precisamos avançar no Senhor em busca de uma santidade, porque enquanto o meu olhar estiver voltado para o outro, em criticar o outro, eu não só não avanço, não melhoro enquanto cristão, como eu também por vezes mato um cristão, né? Porque infelizmente essa postura do julgar, do criticar o irmão, na verdade nada tem com o evangelho, com o verdadeiro evangelho cristão. Com certeza, e isso é uma coisa que a gente precisa entender e fazer diariamente. Né, assim, essa análise, né? O que eu preciso eu melhorar, o que eu preciso eu mudar, né? Assim, para que a gente consiga de fato avançar como cristão, né? Todos os dias. É isso. É interessante, sim, quando a gente passa falou inicialmente, essa paz que excede todo entendimento. Quando a gente vai buscar, eu lembrei de uma passagem que Isaías, capítulo 40, versículo 18, diz: a quem me comparareis? Com o que me comparareis? Deus está dizendo isso porque, se nós olharmos hoje o mundo, assim, são tantas obras de engenharia, tantos feitos na medicina, tantos feitos na ciência, mas nada se compara com o que Deus tem feito por nós, tá? Não há medicamento superior ao medicamento fornecido por Deus, não há obra estrutural de engenharia maior do que o próprio universo que foi criado por Deus. Então Deus tem ciência e nos alerta a respeito disso. Não adianta o homem querer comparar os feitos humanos com os feitos de Deus. Então essa paz que excede todo entendimento, mesmo diante das lutas, das dificuldades, das circunstâncias que a gente vive no dia a dia, quando nós buscamos em Deus, nós entendemos assim, o quão é
prazeroso sentir essa paz, mesmo diante de um cenário caótico. Você consegue perceber que Deus está lá. E traz paz mesmo a gente vendo que tudo aparenta não ter mais jeito. Mas Deus traz essa paz, traz esse entendimento. Então, por isso, a gente cada dia mais aprende com Deus, cada dia mais conhece, tem mais experiência com Ele e acaba entendendo. Não tem como comparar Deus com nada ou com ninguém, porque os seus feitos são grandiosos. Verdade. E às vezes, assim, a gente olha, ou então as pessoas nos olham e acham assim, não, esses aí não tem problema. Esses aí é tudo perfeito na vida dele. Não existe isso, gente. Todo mundo tem um nível, né? Ali, todo mundo tem uma situação que precisa tratar, que precisa mudar, que precisa de apoio. Então, todos nós temos uma circunstância, temos uma situação que precisa ser resolvida, né? Então, só que Deus, Ele trata com cada pessoa de formas diferentes, né? E tudo vai depender sempre do nosso posicionamento frente ao problema. Será que meu Deus é menor do que o meu problema? Sempre colocar assim, né? Não é. Né? Então, assim, o meu Deus é muito maior do que o problema, do que a situação que eu estou vivendo. Então, eu vou passar. Vai passar, isso vai passar, né? Com certeza. Eu vou um breve intervalo, mas já voltamos e nós iremos falar um pouco mais sobre a historicidade e principalmente sobre o pré-centenário, um evento que acontece aqui em Marabá. Eles já vieram todos caracterizados. E claro, você vai acompanhar um pouco mais acerca deste evento que certamente contribuirá e muito para a sua fé. Eu te aguardo já já.